Olá, fechando as abinhas aqui. Espero que todos estejam bem, felizes e livres do medo. Hoje eu estou fazendo a gravação depois da aparição da Virgem de Medjugorje, agora à noite, né? Agora é final de tarde, início da noite aqui no Brasil. É, Senti que tinha que esperar, senti que tinha que ouvir, sentir, pressentir esse movimento. Estamos aqui, sejam bem-vindos ao canal. Que estejam bem, que estejam em paz, com a presença de Jesus dentro de cada um de nós. Né? Estamos seguindo aqui com a leitura da Pequena Filocália. Esse capítulo é o capítulo 18, que está um pouco extenso em dias, né? Mas tudo tem um motivo, tudo é necessário, e nós seguimos sempre lendo a Pequena Filocália e todos os livros que surgem para a leitura nesse movimento, né? Não é o que queremos ler, não é um capítulo por dia, não é assim, é aquilo que é, e no movimento que é. Não é? Quando estava vendo, estava sentindo, né, a aparição, o primeiro dia da aparição da Virgem, senti primeiro esse chamado forte, né? Eu sentia que hoje eu tinha que estar muito preparada para ouvir, para perceber, e tudo isso começou muito antes da aparição de verdade, né? De verdade, digo, para Mirjana, né? Para Mirjana, não, Parídia, né? É, e, e a Virgem pedindo uma preparação desde o início, né? E eu sinto que vem um novo momento, uma nova onda, algo novo está chegando, e ela pede realmente que estejamos prontos e preparados para o que vem, né? E eu achei interessante quando houve a tradução da mensagem para a vidente, né? Em que ela pede que permaneçamos em oração. E no mesmo momento me veio, você já sabe o que é isso, né? De alguma forma, esse pedido dos padres do deserto, esse pedido da leitura da Pequena Filocália, não deixa de ser caminhos de preparação para estar em oração, né? Se manter em oração mesmo não estando em oração. Então, estou aqui conversando com vocês, nós estamos fazendo a gravação e eu estou em oração dentro, né? E é esse o pedido sempre, né? É, Você continua vivendo a sua vida, você continua fazendo, não é parar tudo e ficar orando, orar enquanto vive. E se manter em oração enquanto vive é um pouco do que os padres do deserto estão nos trazendo, né? É, um, é, um, é uma dissolução de pensamentos, uma dissolução do teu poder mental e a entrega desse lugar. E pode ser visto como seu coração, a sua mente, o que for, dentro do seu ser maior, íntimo, interior, que se mantém ali com o Pai, ali com Cristo, ali com a Virgem, ou com qualquer caminho espiritual que você tenha. Se manter nesse lugar apesar de estar no mundo. É estar no mundo desde o céu. E quem tem essa ponte dentro, quem nos ensina é a Virgem, os padres do deserto, enfim. Mas quem tem essa ponte dentro somos nós, né? Então Mas lembramos que temos essa ponte através de uma fala, de um diálogo, de uma intervenção, ou de um momento, né? E eu sinto muito esse pedido dos padres como uma preparação para esse momento que estamos vivendo e para os momentos que vamos viver ainda.
Se você não está em paz dentro, a paz não está fora. A Virgem da Paz e nos ensina a estar em paz. Quando estamos diante da Virgem, nada passa dentro de nós. Não existe um pensamento, não existe um som, uma pausa de tudo, de tal forma que eu sempre brinco que tudo aquilo que você achou que ia pedir some, perde a função, não tem notícia dentro de ti. Quando você está com ou na presença da luz, o mundo perde o sentido. Teus medos perdem o sentido, as falas internas que brigam com você perdem o sentido, as suas dúvidas perdem o sentido. É um pouco do que Gregório está dizendo conosco, e por isso ele pede: Jesus, lembra-me de ti, não lembra-me de mim. E quando eu lembro de Jesus, eu já sou a própria paz. Ele habita em mim, ele entra em mim. A lembrança desse lugar vive, traz vida, né? Porque aonde pousamos o nosso olhar, aonde pousamos o nosso amor válido, verdadeiro, cresce, rejubila. Então observa primeiro o que está crescendo na tua vida, que é como você está dentro. Observa o que está sendo regado por ti através da oração, através da presença de Jesus, através da sua decisão pela luz. Decisão pela luz. A presença da consciência da verdade. É isso que nos traz a verdadeira cura, a oração da luz. Então vamos voltar ao nosso círculo de luz. Em torno, os padres do deserto, os homens do bem, não do bom e do mal, do bem, da transcendência, da luz, da verdade. E hoje, continuando com Gregório Sinaíta, que vem trazer sua bênção, que vem trazer a palavra, o verbo de oração de Jesus, oração do coração. Não como um coração humano que sente coisinhas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu desejo isso. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Isso é uma bobagem. O coração quer habitar da luz. O coração que sobe, se eleva ao Pai. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Respira, né? Jesus, lembra-me de ti. E vamos continuar a leitura. Vocês continuam respirando e orando. O exicasta deve permanecer sentado em oração sem pressa de se levantar. Senta-te. A maior parte do tempo, por causa da falta de comodidade, outras vezes, estende-te sobre teu leito, porém rara e acidentalmente para repousar. Ficarás pacientemente sentado por causa daquele que disse: assíduos à oração, pedido da Virgem. Não terás pressa de te levantares por negligência, por causa de dor pungente, da invocação interior do espírito, da imobilidade prolongada. Eis, diz o profeta, que se apossaram de mim as dores como de uma mulher no parto. Dobrado em dois, reunirás teu espírito no coração. E se, no entanto, estiver aberto, o chamarás: Jesus Cristo, vinde em meu auxílio. Com os ombros e a cabeça doloridos, persevera, persevera com esforço.
com ardor, ocupado em procurar o Senhor dentro do teu coração. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Como dizer a oração? Os padres aconselham a uns que a digam inteira, a outros que a digam pela metade, o que é mais fácil, considerando a fraqueza do espírito. Porque ninguém pode dizer interiormente por si mesmo, Senhor Jesus, senão no Espírito Santo. Então, para dizer o Senhor Jesus, o Espírito Santo já deve estar dentro de nós. Que lindo! O Espírito vem para falar. O Espírito tem para habitar o Verbo. Como uma criança que ainda só balbucia, ela é incapaz de articular essas palavras. Não se deve alternar com frequência as invocações, por preguiça, mas sim raramente, para assegurar a perseverança. Do mesmo modo, alguns ensinam a pronunciar a invocação oralmente, outras no espírito. Eu aconselho tanto uma quanto a outra, pois o cansaço toca ora o espírito, ora os lábios. Deve-se orar, portanto, de duas maneiras, com os lábios e com o espírito. Mas a invocação será feita com tranquilidade e sem inquietação, para que a voz não dissipe e não paralise o sentimento e a atenção do espírito. Dia virá em que o espírito exercitado terá feito progressos e receberá poder do espírito para orar de forma total e intensa. Então, ele não terá mais necessidade da palavra. Será mesmo incapaz de servir-se dela e ficará satisfeito em realizar sua obra exclusivamente, totalmente nele. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Como disciplinar o espírito? Ninguém pode sozinho. É bom que saibas dominar o espírito. Se o espírito, com E maiúsculo, não o dominou primeiro, porque ele é indisciplinado. Não que seja agitado por natureza, mas a negligência abateu-o desde a origem, com uma disposição errante. A transgressão dos pensamentos dá àquele que nos regenerou, separou-nos de Deus e nos fez perder a união com Deus, o sentimento espiritual íntimo com o Pai. Desde então, o espírito, desencaminhado e separado de Deus, deixa-se continuamente levar, cativo, a qualquer lugar. Ele não tem outra possibilidade de se fixar a não ser submetendo-se a Deus, mantendo-se junto dele, unindo-se a ele alegremente, invocando com assiduidade, com perseverança, confessando-lhe todos os dias os nossos pecados. Pois ele perdoa aos que não cessam de invocar seu santo nome. A retenção da respiração. Com os lábios cerrados, disciplina o espírito, mas apenas em parte, para dissipá-lo de novo. Depois, quando sobrevém a ação da oração, aí é realmente ela que o disciplina e guarda junto de si, que o faz exultar e liberta-o de suas cadeias. Mas acontece também que, enquanto o espírito ora, imóvel no coração, a imaginação vaga, ocupada com outra coisa. Ela não obedece a ninguém, a não ser os perfeitos no Espírito Santo, aos que atingiram a imobilidade no Cristo. Jesus, Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Como expulsar os pensamentos? Nenhum principiante expulsa um pensamento que não tenha sido antes expulso por Deus. Cabe aos fortes combatê-lo e expulsá-lo. Mesmo estes não o afastam por si próprios, mas travam a luta ao lado de Deus, revestidos de armadura. Quanto a ti, quando os pensamentos te assaltam, invoca Jesus, Jesus Cristo.
Muitas vezes, com paciência, eles se desvanecerão, porque não suportam o calor que a oração produz no coração. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Como salmodiar. Quanto a ti, imita os que salmodiam de quando em quando, raramente. A salmodia frequente é a ocupação dos ativos, por causa da sua ignorância e do cansaço que ela impõe, mas não dos exicastas que se contentam de orar a Deus, só em seu coração, e de permanecer ao abrigo de qualquer pensamento. Quando vires a oração operar e se exercer em teu coração sem cessar, não a interrompas. Não te ergas para salmodiar, a menos que, com a permissão do Pai, ela te deixe primeiro. Porque seria abandonar Deus dentro para lhe dar fora o cair das alturas sobre a terra. Sem contar que as causas, sem contar que causas dissipação e perturbas a tranquilidade de teu espírito. A quietude, como o nome indica, possui também ação. Ela possui na paz e na tranquilidade. Aos que ignoram a oração, convém salmodiar. Muito. Ficar continuamente na multiplicidade para somente quando sua ação penosa estiver conduzido à contemplação, quando tiver encontrado a oração espiritual que opera neles. Uma é a ação desicasta, a outra a do cenobito. Quem for fiel à vocação será salvo. Aquele que pratica a oração baseando-se no que ouve ou no que lê, perde-se por falta de mestre. Se alguém quiser chicanear, objetando que os santos padres ou certos modernos praticaram a estação noturna, a salmodia ininterrupta, responderemos firmes no testemunho da Escritura, que nem tudo é perfeito em todos, que o zelo e as forças têm limites, e que o que aos grandes parece pequeno não é necessariamente pequeno. Nem o que aos pequenos parece grande é necessariamente perfeito. Para os perfeitos tudo é fácil. Aí está porque nunca todos foram, nem nunca todos serão ativos. Nem todos seguem o mesmo caminho, ou não o seguem até o fim. Muitos passaram da vida ativa à contemplação, cessaram toda atividade, celebraram o sabá espiritual, exultaram no Senhor, saciados com o alimento divino, incapazes de salmodiar e de meditar qualquer coisa por efeito da graça. Conheceram o rapto, atingiram parcialmente, em confirmação, o último desejável. Outros morreram e conseguiram a salvação na vida ativa. Receberam a recompensa na outra vida. Outros, cuja salvação se manifestou por uma suave emanação pós-mortem, somente na morte tiveram a certeza da graça do batismo, que possuíam, como todos os batizados. Porém, a escravidão e a ignorância do seu espírito impediram-os de participar dela misticamente, quando ainda em vida. Outros adquiriram renome pela oração e pela salmodia, ricos de uma graça sempre em atividade, livre de todo obstáculo. Outros ainda permaneceram até o fim, apegados a Ezequiel, desculpa. Pessoas simples, contentes, com toda razão, unicamente com a oração que os unia a Deus. Só os dois, os perfeitos, podem tudo em Cristo, que os fortifica. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Do erro. Os demônios gostam de andar em torno dos principiantes e dos idiorrítmicos. Não há outro motivo de espanto no fato de alguns se terem desviado do caminho, perdido a cabeça, de terem aceitado ou aceitarem o erro
verem coisas contrárias à realidade ou dizerem incongruências por ignorância ou por inexperiência. Quantas vezes se viram pessoas simples querendo exprimir a verdade, dizerem sem saber uma coisa por outra, por não poderem expressar-se convenientemente, perturbarem os outros, atraírem sobre si próprias e, por conseguinte, sobre os exicaças a censura e o escárnio. Nada de surpreendente no fato de um principiante se perder, mesmo depois de muitos esforços. Isso tanto aconteceu no passado como acontece no presente. Há muitos dos que procuram a Deus. A lembrança do Pai ou de Deus, a oração espiritual, é a mais elevada de todas as ações, a mais alta das virtudes, com a caridade. Aquele que temerariamente se dispõe a ir para Deus, a confessá-lo com toda a pureza e a viver violência para possuí-lo em si, é facilmente vítima dos demônios, se Deus o abandonar a si próprio. Quanto a ti, se praticas a quietude, como convém, à espera da união com Deus, jamais deixes um objeto sensível ou mental, exterior ou interior, seja ele a imagem de Cristo ou a pretensa forma de um anjo ou de santos ou ainda uma luz, introduzir-se ou desenhar-se em teu espírito. O espírito tem uma faculdade natural de imaginação e se deixa facilmente marcar pelo objeto de seus desejos, naqueles que não têm muita cautela, e faz assim sua própria infelicidade. Mesmo a lembrança dos objetos bons ou maus marca o sentido do espírito, leva-o a imaginações. Assim, toma cuidado para não dar crédito depressa demais, nem dar teu assentimento, mesmo quando se trata de coisa boa. Pergunta antes a quem tem experiência. Examina por muito tempo para não correres nenhum risco. Que Deus tinha enviado à guisa de prova, e para aumentar a recompensa, com frequência tem prejudicado alguns. Nosso Senhor põe à prova o nosso livre-arbítrio, para ver que de lado penderá. Quem vê alguma coisa no pensamento, nos sentidos, mesmo vinda de Deus, e a acolhe sem a opinião dos experimentados, engana-se, ou se enganará com facilidade por ser excessivamente complacente em aceitar. O principiante deve apegar-se à obra do coração. Ela não engana. E não deve admitir nada mais, antes que chegue o momento da serenidade das paixões. Deus não quer mal a quem se vigia rigorosamente, por medo de perder-se, mesmo que esse alguém só aceite o que vem de Deus. Depois de ter consultado e examinado muito, quase sempre ele louva essa sabedoria. Aquele que trabalha para conseguir a oração pura caminhará, pois, na tranquilidade, com tremor e compulsão extrema, sob a direção de conselheiros experimentados. Chorará continuamente seus pecados, sempre temendo o castigo futuro, receoso de ficar separado de Deus nesse mundo ou no outro. A oração infalível é a oração ardente de Jesus, e consome as paixões como o fogo dos espinheiros. Traz júbilo, alegria à alma, oração que não parte nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, e sim, como uma fonte, jorra do Espírito vivificante em pleno coração. Que teu desejo seja encontrar e possuir no coração nada além dela, guardando incessantemente o teu espírito de qualquer imagem, despido de pensamentos, de conceitos, não temas nada. Não devemos nem temer, nem gemer quando invocamos o Senhor. Se alguns se desviaram e perderam a direção, fica sabendo. Foi por causa da idioritmia, do orgulho. Quem procura Deus na submissão, consulta humildemente, nunca terá que recear infelicidade desse tipo. O exicasta nunca abandona o caminho mais glorioso. O excesso em tudo produz a suficiência, cuja consequência é o erro. Para não sucumbir ao orgulho, cerrando um pouco os lábios durante a oração, reprime a distensão e a frouxidão do espírito, e não a distensão das narinas como fazem os tolos. A aparição da graça
A oração se faz sob formas diversas e a partilha do Espírito se manifesta e se dá a conhecer diferentemente, conforme o que agrada ao Espírito. Elias, o tesbita, oferece-nos o protótipo disso. Em alguns, o espírito de temor passa fendendo as montanhas, quebrando os rochedos, os corações duros. Ele crava na carne pregos de temor, por assim dizer, e deixa-a morta. Noutros, um abalo ou uma exultação, um salto, dizem mais claramente os padres. Absolutamente imaterial, mas substancial, produz-se nas entranhas. Substancial porque não tem nem essência, nem substância, não existe. Noutros, finalmente, Deus produz. É principalmente o caso dos que progrediram na oração. Uma brisa luminosa, leve, tranquila. Enquanto Cristo faz morada no coração e se manifesta no Espírito. Aí está porque Deus disse a Elias no Monte Horebe: o Senhor não está no primeiro, nem no segundo fenômeno, isto é, nas obras particulares dos iniciantes, mas na brisa luminosa, leve, na oração. Perfeito. Gregório, o Senaíta, pede que tomamos cuidado com as ilusões da mente. É como se houvesse um lugar de sonho em que nos sentimos atraídos a sermos deliciados com presenças luminosas, com a face do Cristo, com adoráveis máscaras de luz. E quem para aí, se rejubilando e se glorificando de ter andado por esse caminho, não toca a verdade. Estejamos atentos a nós mesmos. É as moradas da ilusão que nos habita. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Jesus, lembra-me de ti. Nos encontramos amanhã, se assim for do desejo sagrado da Irmandade. Mais um capítulo, mais um passo, mais um degrau da escada dos padres do deserto. Tão pequeno, pelo acaso. Permaneçamos em oração.